O senador Magno Malta se manifestou após o governo Lula decidir suspender a isenção tributária sobre os valores recebidos por líderes religiosos como os pastores evangélicos. Em vídeo, Magno Malta apontou que Lula saiu da cadeia com muito ódio, como se os evangélicos ou as confissões fossem culpados dos crimes que ele cometeu contra o Brasil. O senador enfatizou que Lula, com esse ato, cumpre um compromisso que assumiu na campanha quando disse que ia colocar os pastores no seu devido lugar. Malta disse: contradição, mentira, narrativa. Ele escreveu uma carta ao povo evangélico, dizia até que era contra o aborto. Contradição. Ele disse isso, mas os seus chegados, seu entorno, os de casa, estão dando entrevista e dizendo que não, que precisa desgastar os neopentecostais. O Genuíno estava lá falando sobre isso na live em que citaram a Michele Bolsonaro. Ele disse que tem orgulho de ser comunista e comunista não gosta de cristão, mas a promessa está cumprida. Ele disse que colocaria os pastores em seu devido lugar, e hoje ele fez isso. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: mais uma promessa de Lula cumprida, desta vez contra os evangélicos. Ele e o PT têm espalhado por aí que querem se aproximar dos pastores e do povo evangélico. A pergunta é: como? Não temos valores a compartilhar com a esquerda que só nos ataca e tem como objetivo nos calar. Um governo que apoia o aborto, a legalização das drogas e sempre toma ações contra o povo evangélico nunca vai se aproximar de nós. A senadora Damares Alves também se manifestou dizendo: começou. Nós avisamos que de uma forma ou de outra a perseguição viria. Por enquanto é a isenção, mas temos países aqui em nosso continente, liderados pela esquerda, onde líderes religiosos estão sendo presos e até mesmo expulsos. Aqui no Brasil, já somos quase 50% de evangélicos, não vão nos expulsar, mas com certeza vão tentar fazer nossos dias bem difíceis. Mas segue um recado. O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Portanto, aqui e agora nada vai deter o povo da cruz. Durante a reforma tributária, eu conduzi, com o apoio dos pastores, todos os debates sobre isenção de impostos para templos religiosos. Vou continuar atenta a este tema. A igreja evangélica precisa ser respeitada no Brasil. Nos últimos anos, a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e sofrem com medidas abusivas como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade. Tudo isso acontece graças à complacência subserviente do Senado Federal. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Há mais de 30 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, o Lula acaba de cumprir mais uma promessa de campanha. Ao sair da cadeia, ele disse que colocaria os pastores no seu devido lugar. E ele parece que fica muito ofendido, sabe? Saiu da cadeia com muito ódio, como se os evangélicos ou as confissões, seja católica, espírita, muçulmana, judaica, fossem culpados dos crimes que ele cometeu contra o Brasil e foi parar na cadeia, mas ele saiu dizendo: vou colocar os pastores no seu devido lugar. E a portaria da Receita Federal hoje mostra que o Lula está cumprindo exatamente essa promessa de campanha que ele fez. Contraditório, mas também isso não é novidade. Contraditório, narrativa, mentira. Ele escreveu uma carta ao povo evangélico, dizia até que era contra o aborto no processo eleitoral, se lembra disso? Pois é. Contradição, semana passada saiu notícia de que ele estava querendo se aproximar dos pastores. Muita contradição, mas ele disse isso, mas os seus chegados, seu entorno, os de casa, estão dando entrevista dizendo que não, precisa desgastar os neopentecostais. O Genuíno estava lá falando sobre isso na live, citaram a Michele Bolsonaro, citaram a confissão de fé da Michele Bolsonaro. Então, isso incomoda comunista. E eu não estou inventando não. Veja, ele disse que tem orgulho de ser chamado de comunista. E comunista realmente não gosta de cristão. Mas a promessa está cumprida. E colocaria os pastores no seu devido lugar. E hoje ele fez isso. Vai se completar um ano do dia 8 de janeiro, né? Que lições que ficam a respeito desse tema? O que nós vemos, eu tenho uma posição formada sobre o assunto, do que aconteceu, e é um assunto lamentável, uma página negra da história brasileira, o abuso que as autoridades fizeram, nesse caso específico. Primeiro, o ministro da Justiça sabia do ocorrido, tinha informações. O senador Esperidião, por uma comissão aqui do Senado, fez as indagações, mandou questionamento, recebeu informações que no dia 6 de janeiro o governo sabia do que estava acontecendo. Por que não tomou providências? A Força Nacional estava pronta, por que não agiu? Sabia quem viria. A NTT também tem informações de todos os dias, quantos ônibus chegariam aqui. Por que não tomaram providência? Por que o Palácio Planalto ficou desguarnecido? A guarda presidencial, eu não sei quando, na história desse país, a guarda presidencial não apareceu. Houve a CPI, e também foi tendenciosa. Por que o ministro Flávio Dino não compareceu à CPI? Por que ele não disponibilizou os vídeos? Essas questões são importantes. Eu não participei da CPI, mas acompanhei e vi que nós éramos minoria. Tratoraram a CPI e não mostraram o que efetivamente aconteceu dia 8 de janeiro. Então é um fato lamentável. Hoje, pessoas com Bíblia na mão, como é que vão tomar o poder se não tinha um canivete no bolso, nem sequer um cortador de unha? Que poder você vai tomar? Então, é um fato para mim lamentável. As penas dessas pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tinham sequer um processo, pessoas presas, condenadas, dezenas até 18 anos de sentença. Houve extrapolação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. E o Flávio Dino também prevaricou como ministro do governo, que sabia e assistiu de camarote. Estava no seu ministério, vendo as pessoas de bem chegarem ao Palácio Planalto, ao Congresso Nacional e também ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por que essa casa, Câmara e Senado, prepararam os seus agentes policiais? Prepararam. Por que o Palácio Planalto não fez nada?
abriu as portas sem a guarda presencial. Isso é lamentável que tenha ocorrido e lamentamos as penas absurdas que ocorreram nesse caso.